E estamos de volta com o BBcast, o seu podcast de automobilismo e outros nerds. No episódio de hoje vamos falar sobre o preview do GP da Espanha. E aqui comigo eu tenho a Débora Santos Almeida. Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais esse podcast. Venha acompanhar com a gente este preview. Mas antes, vamos lembrar dos nossos apoiadores, aqueles que financiam e auxiliam o Boletim do Paddock e o BBcast por meio do financiamento coletivo e contínuo lá do... Exatamente, Débora. Vamos todos acompanhar agora nosso preview para o GP da Espanha. Também o Epoch do Eprix de Mônaco, que a Cíntia Venâncio vai falar dentro de instante com o pessoal. Mas antes, vamos também agradecer aos nossos apoiadores, aqueles que auxiliam o Boletim do Paddock por meio do financiamento contínuo e coletivo lá da plataforma Apoia-se. E são eles: Ricardo Bannerman, Maia Barbosa, Eliezer Teixeira, Luiz Félix, Arthur Felipe, Thiago Bullet, Rafael Celone, Will Mesquita, Antony Santos, Rogério Froner, Helena Lisboa, Cássio Machado e Carlos Eduardo Del Valle. Obrigada a todos os nossos apoiadores. Vocês são extremamente importantes para que esse programa e que todos os nossos projetos possam ser realizados. Então a gente fica muito feliz com essa participação. Mas também fica o convite para todos os nossos ouvintes de que, se for possível apoiar o nosso projeto, nós temos valores pequenos e que fazem muita diferença para a gente dar continuidade a todo esse trabalho. Que demais, caro ouvinte do BPcast, eu sou o Bruno Scarin, eu sou host do Kart Buzz, é um podcast focado na cultura do kart, então eu gostaria de te convidar a expandir o mundo do automobilismo também para o kartismo. Então entra lá em kartbuzz, o buzz é buzz.com.br. Valeu! O GP da Espanha, ele já é a segunda vez que a gente vê o circuito da Catalunha esse ano, né? Já que ele sediou os testes de inverno no começo da temporada, na pré-temporada, né? Foi quando a gente viu aquele furacão vermelho, a Ferrari dominando tudo e a todos de uma forma surpreendente. Já tinha aquela discussão que a Mercedes vinha, né, escondendo o jogo, mas a Ferrari foi totalmente soberana em solo espanhol. Sim, nessa nossa pré-temporada, né? Na verdade, vamos falar um pouquinho antes desse circuito, porque esse circuito de Barcelona especificamente é o mais conhecido tanto para os pilotos quanto para as equipes, né? Porque justamente ele faz parte dessa pré-temporada. Então é um circuito que a gente vê eles testando bastante tempo, né? São 8 dias no começo do ano e logo depois do GP a gente tem mais 2 dias de teste na Espanha, né? Exatamente. Então, o que é bacana, que como você falou, hoje a casa da Fórmula 1, né, de teste, de desenvolvimento, é o circuito da Catalunha, apesar que no final do ano eles aproveitam ali que já estão em Abu Dhabi, fazem uns testes, mas esses testes são mais voltados mesmo para Pirelli. Sim, a gente teve Jerez, que também é um autódromo da Espanha, né? Ele também teve participação em corridas, mas ele também foi um palco grande para as pré-temporadas. Se eu não me engano, Jerez esse ano recebeu, ao mesmo tempo dos testes de inverno da Fórmula 1, recebeu os testes da Fórmula 2, e depois que a Fórmula 1 saiu, a Fórmula 2 foi para a Espanha. Antes mesmo de falarmos, né, do circuito catalão, vamos relembrar que a Espanha, ela desde a década de 50, né, Débora, recebe a Fórmula 1. Ela ficou um tempo, teve um lapso ali grande que ela ficou sem receber a Fórmula 1, mas o circuito espanhol chegou a ser um daqueles que no início, não o circuito espanhol da Catalunha, né, de Barcelona, mas o país, a Espanha, recebeu a Fórmula 1 já no seu início, ali nos seus primórdios. Sim, ao todo foram 5 autódromos que a Espanha teve, que a Fórmula 1 acabou participando. A gente teve o primeiro, que foi o de Pedralbes, que ele acabou saindo do calendário por conta daquele acidente das 24 horas de Le Mans, em que 82 espectadores que estavam, né, presentes nesse dia acabaram falecendo. Esse foi um acidente que repercutiu bem no automobilismo. A Suíça, por exemplo, proibiu por mais de 50 anos, corridas e até atividade profissional de piloto não era regulamentada no país, por isso que muitos pilotos residem na Suíça e têm os bens lá, porque não pagam imposto como uma profissão, então tem essa questão. Vocês estão achando que é só brasileiro que foge do leão? E da declaração de imposto de renda, piloto também foge. E a Mercedes, né, ela saiu da Fórmula 1 após esse acidente. Na temporada seguinte ela já não estava mais presente, né? E é engraçado que hoje a Mercedes domina, né, o circuito catalão.
apesar de não dominar nos treinos, quando é o pra valer mesmo, pega pra capar. O nome mais forte é a Mercedes, né? Mas a gente tava falando desse primeiro circuito da Fórmula 1. Por conta desse acidente que a gente teve em Le Mans, acabou trazendo várias mudanças, né, pro cenário, que foi os pilotos utilizarem um cinto de segurança, o capacete ser completamente fechado para poder ter uma melhor proteção. É que antes era uma touca e uma panela na cabeça com um barbante que segurava. Não... Já podemos chegar, né, ao Autódromo de Barcelona, que ele tá desde a temporada de 1991, né, e desde então, tá, o calendário não saiu. O circuito da Catalunha, ele foi graças à construção do governo espanhol, né, em 1991, a competição acabou se mudando para ele, mas a gente ainda viu Jerez, né, aparecendo em pré-temporadas. Realmente, Jerez só recebeu os treinos. É um circuito bem bacana, a MotoGP, né? Corre lá, é um circuito bem legal. A última corrida agora da MotoGP foi em Jerez. Ele lembra um pouco do circuito da Catalunha, não em questão de desenho, obviamente, porque eles são bem diferentes, mas ele tem uma reta grande, né, principal. Barcelona, ela tem 16 curvas, né? Mas só que somente 3 são curvas baixa. E isso faz ser um circuito muito rápido. E é por isso que ele tá presente na pré-temporada. Porque você tem exigências que você vê durante o ano. Ele é o que tem uma... Agora a gente vai entrar na fase da Europa, né? Que é quando a gente tem maior mudança mesmo. As atualizações agora, elas vão acompanhar mais os carros ao longo do ano. E ela é uma pista que eles acabam utilizando bastante por conta dessa alta velocidade que ela tem. Ela é boa até para os testes de pneu, né? A Pirelli gosta dessa pista para poder verificar os compostos. Eu acho que até os testes que vêm agora, né, já são para os compostos do ano que vem. Sim. Que eu acho que é a única atualização que a gente vai ter mais brusca de carros, assim, de atualizações que vai ter pra temporada de 2020 é questão de pneus, né, Débora? Porque você tava verificando questão de design, de aerodinâmica dos carros, não deve ter mudanças tão drásticas como foi de 2018 para 2019. Sim, eu tava lendo um texto no site da Fórmula 1 explicando um pouco a respeito desse tipo de pacotes de atualização e também falando um pouco do comportamento dos carros. Que a gente tem uma constante atualização nesses carros, né, ao longo do ano, só que algumas vezes são coisas tão pequenas que fica difícil de você detectar se você não tiver um olho muito atento, ou esses textos que acabam complementando pra gente o que realmente trocaram de uma corrida para outra. Mas as equipes trabalham, né, constantemente para poder trazer novas atualizações para esses carros. Foi uma coisa bem legal que tem nesse texto, falando a respeito que quando a gente vê uma peça na pista, ela já tá obsoleta porque na próxima corrida ela já vai ser trocada, provavelmente. E, bom, Barcelona e Silverstone são as duas pistas que trazem o maior conjunto de atualizações, é onde as equipes gostam de dar aquele pacotão, né, e juntar várias coisas que precisam ser mudadas no carro, então eles acabam trazendo para essas duas. E em Barcelona a gente vai ter uma mudança bem geral dos carros. Se comparado a Baku, praticamente todas as peças de Baku que foram tragas em atualização vão ser descartadas, porque é um novo carro a partir de agora. E para a próxima temporada, né, essa mudança vai ser bem pequena de regulamento. E nesse texto também eles falavam que cerca de 10% só do carro do ano anterior é aproveitado para a próxima temporada. Apesar que ao longo do ano a gente acaba vendo algumas peças que foram testadas no ano anterior com algum tipo de melhoria. E esses 10% vai caindo de reaproveitamento de peças, conforme você vai vendo casos que nem do Grosjean, do Robert Kubica, do Lance Stroll, que são pilotos que vão destruindo peças durante o ano. Sim, isso também acaba influenciando, que é uma Deve coisa ser que... muito ruim você ser um engenheiro, desenvolver uma peça Então, eles estavam falando que e ver o cara realmente destruindo acontece a primeira isso. curva. Quando você perde uma peça, né? No caso, um exemplo foi os carros da McLaren, né? Que eles estavam com aquela atualização e acabou sendo destruído o carro. Mas é isso. Eu acho que deve ser muito frustrante você ser um engenheiro e falando de destruição e Barcelona que recebe,
ser um engenheiro da Haas e acontecer que nem aconteceu ano passado, que o Grosjean, na segunda volta, destruiu o carro dele, destruiu do Hülkenberg e Do do Pierre Gasly. Tudo bem que Pierre Gasly tava com motor Honda, não ia durar muito mais na corrida. Aquela imagem foi bem chocante, principalmente porque ele perdeu, né, o ponto de frenagem do carro, e aí ele tentou voltar, só que parece... O começo da imagem parece que ele tá tentando fazer um drift com o carro de Fórmula 1, aí você já pensa no Relâmpago Marquinhos, né? Só que aí deu errado, o carro girou, né, deu zerinho, e aí ele foi fazendo strike em quem tava perto. Bom, mas da corrida de 2018, vamos falar daqui a pouco, voltando para Barcelona. Por ser um traçado que tem 16 curvas, sendo 13 de alta, somente 3 em baixa, nós tivemos, né, Débora, a recapeamento, né, a troca do asfalto no ano passado. Sim. Mas atualmente já voltou, né, porque devido ao Eles uso... falam que é um circuito que acaba maturando, né, o asfalto. Então, mesmo que tenha sido feito o recapeamento, era mais para aquele tipo de correção de bump, para poder não ter esses problemas. Então, eles fizeram esse recapeamento, mas como a pista é bem utilizada, ela já tá no ponto adequado para as corridas continuarem. Então, a gente vai ter toda aquela coisa, né, de circuito verde, errando no começo, mas, gente, a gente tem que lembrar que é uma pista muito conhecida, então os erros às vezes vão acontecer justamente por conta dessa troca de carro, porque não é o mesmo carro que eles treinaram no começo do ano, ele já passou por diversas atualizações, então ele já não é o que a gente viu na pré-temporada, completamente novo. Então com essas trocas de peças, os pilotos às vezes acabam perdendo um pouquinho desse feeling, né, até se adaptarem melhor com o circuito. Bom, e falando em perder o feeling, eu acredito que a Renault deve achar o pendrive com os setups do carro, que como a gente falou no review do GP do Azerbaijão, a Renault é uma equipe que tá perdida, vamos pôr dessa forma, porque na pré-temporada ela foi tão bem, né? Assim, não tinha momentos tão expressivos como teve a Ferrari, mas só que a gente via ela numa constância muito maior de bons resultados, bons tempos, do que a própria Ferrari e a Mercedes, né? Ela era uma equipe constante ali na questão de voltas rápidas, simulação de corridas, e ela era aquela coisa, né? Era um carro mutável, com qualquer setup ele ficava bom. E a gente não viu isso nas últimas corridas. Nas últimas não, né? Desde a Austrália pra cá, a gente só tem visto a Renault ladeira abaixo. Não só, né? Toda essa questão dos problemas da Renault ter um carro com várias configurações e não conseguir acertar a mão. Na verdade, eu acho que era uma das equipes que a gente mais apostava, né? Com um bom desenvolvimento ao longo do ano e até por conta da dupla de pilotos que tem, a Renault bateu muito em cima disso, né? Que o Ricciardo era essencial para a equipe, para esse desenvolvimento. O Hülkenberg já é um piloto, né, calejado da Fórmula 1 e tem todo esse conhecimento. E pilotos e carro e equipe parece que não casaram ali, né? Eles estão extremamente perdidos. A Renault anunciou essa semana que tá tentando fortalecer o departamento técnico dela, até para poder fazer com que esse trabalho melhore. Então, existe uma grande expectativa para que essa corrida, pelo menos, eles se adaptem melhor, até por ser um circuito já bem conhecido. Bom, falando em circuito conhecido, vamos falar de alguns números do GP da Espanha, principalmente do circuito da Catalunha. No questão de vitórias, nós temos aqui números assim, o Michael Schumacher lidera quase que todos os números questões de piloto. Vitórias, por exemplo, ele tem 6 vitórias, seguido empatado em segundo lugar com Mika Hakkinen e Lewis Hamilton, 3 cada um. E depois, com 2 vitórias, nós temos Nigel Mansell, Kimi Raikkonen e Fernando Alonso. É engraçado que na hora que você olha os números, pilotos com uma vitória, você tem desde mitos como Alan Prost e desde pessoas que foram subestimadas pelo automobilismo, que é o Pastor Maldonado, que também tem a única vitória dele foi lá. Então, assim, é bem bacana que é um circuito que, como você falou, acho que às vezes por ter a equipe ter esse conhecimento do que é a pista, né, eles podem fazer algumas tentativas ali para abocanhar uma ou outra vitória. De 2004 até 2016, nós não tivemos pilotos que venceram seguido no circuito. 2004 foi a última do Schumacher, que vinha numa sequência, mas dali já veio a maldição. Então,
possivelmente... Ah, não, Lewis Hamilton tem 2 vitórias, né? Tem 2 vitórias, 2017 e 2018. Bom, quebrou a magia. Agora... O que o Hamilton não quebra, né? Todos os recordes, magia e por aí vai. Exatamente, é praticamente o Pikachu da automóvel. Não, isso daí, naquela roupa dele de Pikachu ficou sensacional. É meio Pikachu, meio Zonzerina. Bom, sim, mas só que era uma cobra. Ele tava um ser indefinido ali. Se alguém jogasse uma Pokébola nele ou um vaso sanitário, acho que o resultado seria o mesmo. Bom, de construtores nós temos 8 vitórias da Ferrari, 6 da Williams, 4 da McLaren, 4 da Mercedes. Olha, até que chega a ser bem equilibrado ali, ainda mais que ainda tem a Red Bull ali figurando com 3 vitórias, 3 pilotos diferentes, né? O Weber, o Vettel e o Max Verstappen, que obteve essa primeira vitória ali. De motores, aí liderança total da Renault, que a gente se lembra, ela tem um aproveitamento da Red Bull, Williams e da própria Renault também, acredito que tem uma vitória ali do Fernando Alonso, que provavelmente deve ter sido uma com a equipe Renault. A de 2006, sim. Isso, viu? Eu lembro. Eu tava lá. Tava não, tá dormindo. Bom, poles. Gente, eu tô falando isso, não se esqueçam. Vão anotando, utilizem para fazer a aposta do GP Predictor, que vai até 10 minutos antes do treino classificatório, né? Mas só que a gente recomenda o pessoal fazer... Acabou o segundo treino livre, pega ali mais ou menos, ó, a mamata que eu vou ensinar pra vocês que eu não faço e sempre dá certo para as outras pessoas, que pegou o segundo treino livre, dá uma olhadinha ali nos resultados, é mais ou menos o que você pode ver na classificação, né, Débora? Que é aquilo que a gente sempre fala. É no mesmo horário. Mesmo horário, temperatura, condições de temperatura, ambiente, luminosidade e o humor das pessoas é quase o mesmo naquele horário. Porque é horário de almoço, né? Tá todo mundo já almoçado, tá todo mundo tranquilo. Pole position, Michael Schumacher 7, Lewis Hamilton 4, aí vem Mika Hakkinen, Kimi Raikkonen, Weber e Nico Rosberg com 2. Aí aqui é outra estatística que até o pastor Maldonado figura. Construtores temos Ferrari, Mercedes e Williams 7, 6, 5. Olha, vem praticamente diminuindo uma a uma, né? Até a McLaren que tem 4. Tempo bom que a gente conseguia pole position lá. E motores, Mercedes lidera com 10 poles, a Renault com 9 poles e a Ferrari com 7. A Honda tem uma pole lá. A Mercedes é a melhor aposta, né, por o circuito. Fica aí a questão em quem vocês vão apostar, até porque estamos tendo uma boa temporada do Bottas. Pole. Um ponto só de diferença também dos dois. E o Bottas deve vir, né, com aquela vontade de manter-se à frente do companheiro de equipe e o Hamilton de tentar retomar essa liderança. No entanto, não podemos nos esquecer da Ferrari, até porque a equipe vai vir com o motor atualizado, né? Eles decidiram trocar a unidade para essa corrida. Um pouco arriscado, porque não está no tempo de termos uma troca de motor, então provavelmente esse motor vai ser reutilizado em pistas, circuitos de rua em que o carro não é tão exigido, mas essa troca agora pode trazer maior potência para o carro, até porque a Ferrari está naquele momento que ela precisa se recuperar no campeonato, né? Eles já perderam 4 corridas para Mercedes, apesar de nesse período eles terem tido alguns problemas com relação à própria equipe e ao carro, então fica a expectativa para que eles tragam esse carro com essa nova atualização, além do chassis, enfim, e que se tornem mais competitivos. Mas é a questão que a gente estava conversando a respeito das atualizações. Enquanto eles vão trazer atualizações para poder corrigir algumas coisas do carro, tem aquelas equipes, né, que podem estar ganhando a mais por conta disso. Não vão ter que corrigir algum tipo de erro. Melhoria, né? Exato. E, além disso, a Ferrari tá lidando com o problema do aquecimento dos pneus. Dessa vez a gente vai utilizar os compostos mais duros da gama da Pirelli, que é o C1, C2, C3, repetindo a configuração do Bahrein. E já é conhecido, né, dessa pista que o pneu dianteiro esquerdo é o que é mais desgastado. A Ferrari, ela tava tendo problema com o C4, mas ainda assim o C3 ele vai ser o mais macio nessa corrida e pode trazer alguns problemas para ele. Uma coisa que a gente tava conversando também é que o circuito do Bahrein ele é muito próximo, né, em questão de downforce, entre outras coisas, com
o de Barcelona, e é por isso que a Pirelli decidiu repetir o setup para essa corrida. Sim, e também um pouco do que a gente viu na temporada passada, por conta do desgaste, né, que essa pista acaba trazendo. Mesmo com o recapeamento, acredita-se que ela não vai ficar muito distante do que a gente viu na temporada anterior. Então, como uma forma de segurança, foi melhor manter esse tipo de configuração. Bom, e daquela escolha, né, que a Pirelli divulga dos pilotos terem escolhido, feito escolhas, né, dos compostos que vai utilizar, a gente não vê muita, assim, tá bem equilibrado, vamos pôr dessa forma, né? Eu acho que somente a Red Bull e a McLaren ali que tem alguma coisinha um pouco diferente delas, das demais. Mas o que é interessante disso é porque o Hamilton escolheu 2 pneus duros, né? Enquanto Bottas e Vettel têm apenas um conjunto desse pneu. Então, se eles forem, né, aplicar a estratégia igual a do ano anterior de se largar com os pneus macios, né? E é muito provável que a gente não veja eles utilizando esses compostos no segundo treino livre, que é o momento que eles fazem a simulação de corrida. Então, provavelmente esse jogo pode ser guardado pensando para uma estratégia da corrida no domingo. Exato, né? Porque também Barcelona, assim, às vezes não, acho que a incidência de safety car é grande. Principalmente que é uma pista que, como a gente falou, as equipes já têm um conhecimento, tem um conhecimento prévio do comportamento do carro, ou então o piloto ali dá uma arriscada a mais, tenta algo mais durante a corrida e acaba acontecendo acidentes que tem entrada do safety car. A relação de compostos e escolhas dos pilotos, para quem quiser ver, tem a imagem que a Pirelli cede, tá no post, a mesma também imagem com os pneus das próximas corridas escolhidos, que a Pirelli já divulgou que já vai até o GP da Áustria. Dar uma passada rápida no GP de 2018, que, como a gente falou, é sempre bom uma retrospectiva aí para quem for fazer a aposta do GP Predict. No post também nós temos o link da liga do Boletim do Paddock no F1 Fantasy e também no GP Predictor, aonde tem a premiação, e no post também tem a relação da premiação. Bom, o GP da Espanha do ano passado, ele não reservou pra gente grandes emoções, a não ser o que a gente estava comentando do acidente do Grosjean. Foi, acho que, o que trouxe a maior movimentação. Até ali naquele começo de prova parecia que ia ser uma corrida agitada, porque quando a gente tem um acidente, né, nesse início, às vezes acaba elevando a expectativa. No entanto, o Hamilton cravou a pole, né, e acabou largando na frente, se manteve na dianteira, e o que aconteceu foi a mudança, né, atrás dele. Por quê? Com o acidente teve a entrada do safety car, né? E o safety car acabou atrapalhando ali a estratégia tão mirabolante que a Ferrari tinha criado, que forçou ali ela fazer um pit stop meio atrapalhado. Eles pararam com o Vettel, a gente teve a entrada desse safety car, né? Mas ele acabou mexendo, na verdade, com a Ferrari depois da 10ª volta. Eles anteciparam a volta do Vettel, e com isso a Mercedes acabou respondendo com o Bottas na tentativa, né, de colocar o Bottas à frente do Vettel, e essa estratégia acabou não dando certo. Mas era impossível, né, eles terminarem a corrida com os pneus bons. Então a Ferrari acabou estragando ali, né, completamente a corrida do Vettel. O que levou o Max Verstappen ao pódio, né? Porque o Vettel não conseguiu segurar nenhum dos pilotos que vinham chegando a ele, né? Ele começou a perder bastante o rendimento. Tiveram que parar com ele de novo na volta 42, enquanto o Hamilton na liderança, por ter atrasado um pouco mais a parada dele, só precisou fazer um pit stop. E como o Vettel começou a ter esse desgaste de pneu excessivo, pararam com ele e ele perdeu a posição para o Bottas. Apesar dele ter retornado atrás do Verstappen, estar próximo, os carros, né, da temporada anterior acabavam causando aquele problema de aproximação e a realização da ultrapassagem. Então foi difícil dele chegar no Verstappen e até mesmo travar uma disputa
direta com o Verstappen, isso acabou não ocorrendo. E ele teve que se contentar com um 4º lugar, né? Uma corrida que era para ele ter terminado no pódio. Espero que todos os ouvintes acompanhem e assistam com a gente o GP. Como dito, é um GP bem parecido até com o Azerbaijão, né? Ele pode ser tão emocionante, como ele pode ser um GP mais paradão, muito mais de estratégia. Né? Muito mais de estratégias de parada, de trocas de pneu, do que realmente um movimento tão movimentado por questões de ultrapassagem. Se ele não for movimentado, a gente vai ter um bom parâmetro das equipes, né? Onde cada uma se encontra atualmente no campeonato. Exato, né? Até porque a gente já falou aqui várias e várias vezes, mas vale reforçar que é o circuito mais utilizado. Então é o que a gente pode colher mais informações agora. Ele que vai ditar, digamos assim, o resto da temporada. Exatamente. Bom, acho que de equipes também, que a gente falou de atualizações, uma que aparenta que vai trazer boas atualizações é a Haas, porque ela parece que vai trazer o upgrade para quase que todo o carro, né, Débora? Foi o que a gente já estava tratando nesse tipo de atualização. A Haas, além, né, de estar utilizando o motor da Ferrari, eu acho que é a equipe que realmente está precisando trazer toda uma mudança, né? Acho que foi a equipe que a gente também, perto da Renault, a que mais se esperava ter um bom desenvolvimento. E não só ela, como a Racing Point, né, também vai trazer uma boa atualização para esse carro. E uma equipe que é bom o pessoal ficar de olho é a McLaren. Que a McLaren ela tá tendo um crescimento assim gradativo e você consegue observar, você consegue ver. É lógico que a gente tem muito mais problemas que no começo da temporada foi em decorrência das batidas, abandono. Carlos Sainz abandonou, salvo engano, 2 corridas. O Lando Norris sofreu um acidente. Mas os carros estão confiáveis. Eu acho que agora está no momento em que eles podem buscar... Até porque terminaram a prova anterior os dois na zona de pontuação, né? Disputando posições entre eles, o que é interessante. Então, eu acho que é uma... Não só disputando posições entre eles, mas foram os rivais diretos da própria Racing Point, né? Exatamente. A Racing Point também é uma que promete aí trazer uns upgrades. Parece que caiu o dinheirinho lá do Papai Stroll, então eles vão conseguir trazer os upgrades. Bom, é isso. Muito obrigado a todos os ouvintes que chegaram até aqui ouvindo a gente. Um forte abraço a todos. Um novo agradecimento aos nossos apoiadores, aqueles que estão contribuindo ao Boletim do Paddock. Quem puder conhecer, é só entrar no post, tem o banner. Na barra de menus também tem o link para o Apoie-se. No site também tem o banner. O grupo lá do WhatsApp dos apoiadores é um grupo bem bacana. Tem um pessoal lá todo esse pessoal que eu falei aqui dos apoiadores, a maioria se encontra lá. Tem os colunistas, então a todo momento a gente está debatendo alguma coisa ali sobre automobilismo, música, política, cinema, cultura pop, porque... Afinal, né, o Boletim, ele é um site nerd. Revestido de automobilismo. Bom, então é isso, pessoal. Um forte abraço a todos. Não esqueçam de conversar com a gente nas redes sociais. Acompanhem todo esse final de semana conosco. Junto ao nosso site, sempre vai ter as atualizações de treinos livres, classificação e corrida. E ao longo da semana vamos trazendo mais algumas informações para vocês. Conversem com a gente pelo Twitter, tanto no nosso perfil Diz no Boletim que, como pela hashtag Fórmula 1 no BP. Não deixem de apoiar o nosso programa e o nosso projeto. E até a próxima!